Meu nome é Elianaide Oliveira Dias, sou índia terena, tenho 27 anos, acadêmica do curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E este é o registro das entrevistas feitas para o meu trabalho de conclusão de curso, Valorização da Culinária Terena na aldeia Córrego do Meio, região do Buriti, município de Sidrolândia. O perfil do público entrevistado foi constituído por 2 homens mais velhos, entre 60 e 80 anos, 2 mulheres mais velhas, na faixa etária acima de 60 anos, 2 homens na faixa etária de 30 anos e 2 crianças, uma de 9 e uma de 13. A grande variação de idade é importante para saber o nível de conhecimento e valorização da culinária tradicional nas diversas faixas etárias de idade. O meu nome é Demêncio Jorge, eu tenho 73 anos, eu sou nascido e criado aqui na aldeia. Meu nome é Ziza Gabriel Campos, morador da aldeia Córrego do Meio. Professor Eliseu Gabriel Terena, 60 anos, reside aqui na aldeia Córrego do Meio. Meu nome é Florinda Saldia, nascido na aldeia Córrego do Meio, município de Sidrolândia. Nós comemos aqui, nosso alimento, arroz, feijão, carne e outras coisas que a gente... verdura. Nosso cardápio é arroz, feijão, carne, salada, macarrão, mandioca. Nossa comida atualmente é arroz, feijão, mandioca e chomoiô, como diz o terena, né? Algumas vezes, e verdura, né? Arroz, feijão, carne, logo uma vez de verdura, né? Naquela época não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha carne. O que nós passava eram as coisas do mato, fruta do mato, que é o palmito, nós matava bicho, peixe, nós comia mel, fruta. Naquela época foi 1955, me lembro bem, né? Não tinha água encanado, nós bebíamos água do poço, nós furávamos lá no brejo e fazia um poço lá, cacimba, que chamava cacimba. No nosso antepassado, quando nós era da nossa infância, a nossa alimentação é muito diferente do nosso dia atuais. Na nossa alimentação nós comia farinha, que minha mãe fazia em casa. Ela mesmo fazia farinha de mandioca, né? Ela ralava e secava e torrava ele no forno e era nossa comida, nossa alimentação, era farinha. Nós comia também abobrinha misturado com farinha, era nossa alimentação. E nós comia também palmito. Nossa alimentação também da própria mandioca, minha mãe fazia o ri-ri, que hoje ela é ralado, a mandioca é ralado, espremido ela com a mão, e a minha mãe transformava ela num delicioso ri-ri, que hoje se faz com ela se faz da mandioca e é encapado com folha de bananeira. Antigamente nós tínhamos uma comida mais natural, né? Era extraído diretamente da lavoura, como a mandioca, a farinha, o milho verde, a batata. E era mais natural, carne era carne de caça, carne de peixe e algumas vezes a galinha, caipira, né?
Antigamente a nossa comida era basicamente isso, né? Carne de caça. Meu pai caçava para nós alimentar. Nós comíamos muito peixe, carne de caça. Nós buscava, era o bicho do mato, né? Cateto, anta, tinha tatu peludo, tatu galinha, paca, peixe, e é o que nós se alimentava. E aí minha mãe também fazia peixe, né, para nós comer. Ela assava o peixe, era para nós comer o peixe com esse ri-ri mesmo, né? Aí nós comia também o biju, que é feito também com a mandioca. Era feito cozido. Nós assava, nossos pais assavam, nossas mães cozinhavam. Naquela época, né, nós assava o bicho para nós comer. O biju, ela ralava ele, o biju, e espremia. Aí ela colocava numa panela, ponhava um pouquinho de gordura, né? Porque naquele tempo não existia óleo, era gordura, né? Gordura de boi, né? Aí ela fritava ela, né? Numa panela de barro, numa panela assim, para nós se alimentar dela, o biju. Cozido, muitas vezes frito. Mandioca a gente casca, rala, soca no pilão, aí embrulha com folha de banana, aí cozinha. Ela era preparada mais assada, né, cozida, era assim misturado, né? Misturado, né? Às vezes misturava toda a carne no meio de uma comida só, né? Misturada. Né? Nós tínhamos sim horário para comer, para nós alimentar. Nós tínhamos um horário. Antes de nós brincar de manhã, ela nos servia esse ilhapapé com arroz, né? E servia para nós se alimentar. A farinha, né? Ela criava galinha também para fazer uma deliciosa farofa para nós comer de manhã. Era de manhã, né? Bem de manhãzinha, não tinha o chá, nem café, nem... Era mais essa comida, né? Era o quebra-jejum que eles falam antigamente, né? Não existia chá, nem pão, mas era basicamente isso, né? Meio-dia o almoço, né? E a janta também. Sim, eu sinto saudade. Há muitos anos sempre eu conto história para meus filhos. Hoje ninguém mais. Aquele tempo fazia... hoje ninguém faz mais. Pamonha, nossa mãe fazia farinha, né? Nossa mãe fazia chamado, na nosso idioma, ri-ri, não existe mais. Tinha outro, e a nossa comida do índio naquela época chamada porió. Era caldo de mandioca que as nossas mães cozinhavam para nós. E nós comíamos. Nós comíamos jatubá com mel. Nós passávamos o dia. Castanha, coco, é o que nós se alimentávamos naquela época. Sim, hoje eu sinto falta dessa alimentação. Porque tá muito diferente nos nossos dias atuais essa alimentação do passado. A gente acha falta, né? Por outro lado, a gente também se cuida também, não é ingerir muito, principalmente a comida industrializada, né? Por exemplo, hoje nós vemos aqui na nossa comunidade muitas pessoas com sintoma do diabetes, né? Então a gente também tem que precaver, não abusar muito das comidas industrializadas, né? Eu sinto saudade do passado, né? Comida do passado, né? Tem vezes que tenho saudade de comer, né? O que nós comíamos quando nós era criança, né? Já perdemos muito. A maioria, uns
uns 80%, a nossa tradição está caindo. Sim, está deixando de lado. Nossa alimentação do passado está deixando de lado. E nós estamos comendo mais essas alimentações que vêm da cidade, enlatado, né? Vem em conserva. E esse faz mal para a nossa saúde, porque não é igual no passado que era tudo tirado das próprias terras e feito na hora, né? E hoje não, né? Já vem tudo em conserva, já vem... Nós nem sabemos como que é a fábrica dessa alimentação do nosso dia atual, né? Principalmente na nossa geração hoje. A geração da atualidade, ela deixa essas comidas, né, de lado, usa mais, ingere mais a comida industrializada, né? Estão esquecidos mesmo já. Está meio difícil já quem faz, né? É porque as coisas agora tá difícil, agora esse tempo agora tá difícil as coisas agora. Olha, para preservar a nossa cultura hoje em dia está difícil. Nós temos lutado, sim, muitos patrícios lutam. É por causa da influência, muita influência, né? Porque hoje mais o consumo, hoje a comida já vem pronta, né? Vem pronta. Nós estamos no tempo do já, por exemplo, hoje o chá é rapidão, né? Só o café, né? O pão, né? Tudo já é influência já da atualidade, né? Que a gente não vê na minha aldeia mais ser feito muito isso. Só nós que somos já da classe mais de idade, assim, que nós ainda lembramos das nossas comidas do antepassado. Agora os jovens, as pessoas que não têm uma idade assim, já avançada, assim, ou meia idade, já não faz essa alimentação, já esquece dessa nossa tradição. Ninguém mais cozinha na panela chamada que foi feito de barro, hoje ninguém mais faz. Então nossos pais naquela época, nossos avós cozinhavam na panela feito de barro. Toda vazia era de barro. E não tinha fogão. Juntava aquela pedra, pedregulho que se fala, aquela grandona, que ela não rebenta, né? Pode tocar fogo nele, põe 3 trempes no fogo e nós cozinhávamos ali, aquele era nosso fogão. Mas outras pedras, outra qualidade, não podia, porque aquilo arrebentava com fogo. Meu nome é Railane Antônio Dias, tenho 13 anos e moro na aldeia Córrego do Meio. Sou Aparecido Alves, tenho 36 anos, sou morador da aldeia Córrego do Meio. Meu nome é Richard, tenho 9 anos e onde eu moro é na aldeia Córrego do Meio. Meu nome é Géder Gabriel Campos, tenho 35 anos, morador da aldeia Córrego do Meio. Sou formado em História, licenciatura em História pela Universidade Católica Dom Bosco. Antigamente a gente tem assim, um pouco de vivência do ri-ri, do lapapé, produzido da mandioca, né? Que eram feitos pelos meus avós em tempos passados, que passou para nós. E são insumos da mandioca, são produzidos aí para nossa alimentação, que era no passado e frequentemente também se tem feito aqui dentro da nossa comunidade. Eu não sei o que é o ri-ri, eu sei o que é o biju, mas só que eu não sei como que ele é feito. Eu conheço sim o biju. Ele é feito com mandioca e mandioca ralada. Você tem que ralar a mandioca, né? Eles levam no fogo, né? Faz uns pequenos pedaços de bolos, né? Tem alguns também que é feito na folha da bananeira, que é levado também ao fogo, onde também serve para a nossa alimentação no nosso dia a dia. A cultura terena ela tem muita importância, porque são ensinamentos dos nossos antepassados. E por mais que a cultura seja dinâmica, mas nós temos a obrigação de mantê-la viva através
dos ensinamentos, né? Através da escola, que é uma instituição que ajuda a fortalecer a nossa identidade cultural. Os terenas, a história nos conta que eles vieram quando os colonizadores chegaram, né, que invadiram, né, e tiveram contato aí com os terenos, né, eles são da Aruac, do subgrupo dos Guaná, e os colonizadores tiveram primeiro contato com ele no Chaco Paraguai, que significa terra dos caçadores. Aí depois, devido à invasão, foi dispersando os terenos e eles acabaram vindo para o território brasileiro, né, ficando ali na região de Miranda, né, estabelecendo relações com os índios Guaicurus, né, qual eles tinham essa relação, os terenos fornecia alimentos e eles davam proteção para os terenos. Então, aí depois aconteceu a Guerra do Paraguai e significou a perda dos nossos territórios tradicionais. Aí quando houve a dispersão do povo tereno. E hoje você pode ver os terenos localizados em vários municípios, né? De Miranda, Aquidauana, Cidrolândia, dos Irmãos do Buriti. Então, devido à Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai significou perda dos nossos territórios tradicionais. Segundo os nossos anciões, é um consenso entre eles dizer que os primeiros moradores da aldeia Córrego do Meio foi a família Bueno. Então, foram eles que estabeleceram primeiro nesse local, depois vieram as outras famílias, né? Aí depois, a princípio era só uma aldeia, né? Constituído por um cacique e suas lideranças, e depois houve a divisão das aldeias, isso segundo os relatos dos nossos antepassados, para dar maior segurança para a comunidade. Então foi dividida as aldeias na época entre a aldeia Água Azul, Córrego do Meio e Buriti, cada um com um cacique local. A comida tradicional terena tem muitas comidas, quando se refere, né, antigamente eles alimentavam, né, antigamente tinha muitos animais, frutas, né, e eles levantavam cedo e faziam lá, toda a família era incumbida de fazer farinha, né, uma das comidas do tereno, a farinha, que é uramocó, né, epanupai, que é uma comida à base de milho, tinha o rihi, né, o rihi é uma comida feita com mandioca, então é uma espécie de pamonha indígena. Tinha o rihi, e o lhapapé, também é uma comida feita da mandioca. E tinha muitas outras comidas aí, alimentavam de frutas e animais que tinham abundância na nossa região. A paçoca também, paçoca de carne, é um dos alimentos. Então eu não tenho assim na mente todas as comidas típicas dos terenos, mas eles se alimentavam, né? E viviam em comunidade, né? Vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos. Os nossos antepassados iam longe atrás coletar com a vira, né? Então tem muitos relatos, história do nosso povo aí, que iam em busca desses alimentos, que é uma região que tinha fartura. Hoje a gente não vê absolutamente nada disso, né? Hoje a comunidade tem essa visão, já não vive
em comunidade, né? Uma sociedade com mentalidade praticamente capitalista. É de grande importância manter, né, os conhecimentos sobre a comida, esse tipo de culinária indígena, no caso, né? Porque para deixar registrado para nossas crianças, porque elas precisam ter esses conhecimentos. E a escola, como instituição, ela tem desempenhado essa função, né, de fortalecer a identidade cultural do povo terreno. É importante nós despertarmos na nossa geração hoje, nós não deixarmos, né, a nossa comida e fazer de tudo para resgatar aquilo que foi perdido. Ainda há tempo para resgatar aquilo que foi perdido, né? Tem que manter a nossa alimentação do passado, nós não podemos esquecer dela, né? Nós sempre tem que manter ela para a nossa saúde e para também ensinar nossos filhos, né? Eu, como já sou vó, eu preciso de resgatar sempre ela para que meus netos possam ter isso no seu dia a dia, não esquecer dessa nossa cultura indígena. Eu acho importante valorizar, porque para ajudar mais a nossa cultura. Essa alimentação tradicional nossa é super importante para reestruturar ela, né? Que daqui mais uns tempos os nossos filhos, bisnetos, netos, não vai estar sabendo mais dessa alimentação que é muito proveitosa aqui para a nossa comunidade, né? De resgatar essas comidas típicas aqui da tribo terrena aqui do Mato Grosso do Sul, né? Ensinando, né? Relatando essa cultura. E apesar de que nenhuma sociedade floresce fora do seu tempo, nós não vamos voltar no passado, né? Mas nós precisamos preservar os elementos que a colonização, que restou da colonização. Então é de grande importância registrar, né, para que nossas crianças tenham esse conhecimento dos alimentos, né, que nossos antepassados se alimentavam.